Oração em línguas. Tá. Então, essa eu acho mais complicada a responder. Não necessariamente ligado à liturgia, mas até que ponto é realmente uma oração, como é que eu posso dizer, possível de entendimento, que é uma oração válida diante de Deus, não é? E nos momentos de adoração e tal, até que ponto a oração em línguas é algo realmente que a gente pode abraçar como oração mesmo. Então, primeira coisa, oração em língua, a teologia católica, a fé católica, ela não é sensacionista, tá? Então nós cremos de fato em oração em línguas, como sendo dom do Espírito Santo, fenômeno legítimo, existente e possível para a espiritualidade cristã. Isso é um ponto. Agora, quando geralmente me perguntam, Guto, é possível oração em línguas na missa? É possível oração em línguas na adoração? Primeiro, o que está por trás, qual é a ideia de oração em línguas que a pessoa tem na mente? Se essa pessoa ela vem do ambiente carismático católico, do movimento carismático católico, a oração em línguas ela se tornou um fenômeno performático. Ou seja, ela em reuniões, raramente ela é fruto, eu vou usar aqui uma expressão, depois eu explico. Ela raramente é resultado de uma irrupção interior. Ela tende muito mais a ser o resultado de um apelo presidencial. Então, assim, todas as reuniões carismáticas, quando é que o povo ora em línguas? Quando alguém que está comandando, presidindo, liderando, conduz a isso. Solte a sua voz agora, vamos orar agora. Então, isso foi o que a oração em línguas se tornou no movimento carismático católico. E eu tenho muita ressalva com esse tipo de performance. Não duvido que ela seja possível. Se existir contexto para aquilo, ela é possível. Mas eu acho que isso não deveria ser o ordinário. A oração em línguas, ela deveria ser o resultado de uma irrupção interior. Ou seja, quem ora em línguas? Aquela pessoa que, não tendo mais palavras, tendo cessado os seus termos de louvor, ela irrompe e ela ora em línguas. E ela não espera ninguém mandar. Ela faz isso quando realmente é visitada interiormente pelo Espírito de Deus e tocada para. Então, quando dizem assim, padre, pode oração em línguas na missa, por exemplo? Se for para ser o que ela se tornou no movimento carismático, não. Porque não há nenhum momento na liturgia em que caiba esse tipo de indução. Vamos orar em língua, solta a sua voz. Aliás, eu não faço isso nunca. Não faço isso em retiro, não faço isso em encontro, não faço isso em adoração, não faço isso na missa. Eu sou mais adepto da concepção clássica pentecostal. Existe essa, só abrindo um parênteses, né? Existe essa distinção entre o termo pentecostal e o termo carismático para se referir a épocas históricas do fenômeno na atualidade. Então, pentecostais seriam aqueles que remontam ao início do século XX, com o surgimento do movimento pentecostal, geralmente em ambiente protestante, mas que foram os primeiros a confeccionar alguma teologia a respeito dos dons, na modernidade. Nós temos, na tradição católica, menções aos dons, menções explícitas aos dons, mas praticamente nenhuma teologia. Então nós temos menções de línguas, curas, milagres na igreja primitiva inteirinha. Mas você quase não tem uma teologia, um autor patrístico explicando, esmiuçando o que é aquele fenômeno que está por trás dele. Você tem algo de São Paulo na Sagrada Escritura, no Novo Testamento. Agostinho fala alguma coisa a respeito e todos os outros fazem menções. Hilário de Poitiers faz menção, Eusébio de Cesareia faz menção, Tomás de Aquino faz menção, outros tantos autores, né, fazem menção. Então você sabe que o dom é real, existe, mas teologia, muito dela
tem sido feita na modernidade. Então, os pentecostais deram a sua contribuição, ainda que protestantes. O catolicismo ele tem a condição, a partir das suas próprias chaves de leitura, de ler uma teologia e ver o que nela é pertinente ao arcabouço da fé católica ou não. E existe essa teologia pentecostal e os movimentos pentecostais até os anos 60. Dos anos 60 para cá é o que se usa chamar movimento carismático, que o que é? O pentecostalismo recebido em igrejas cristãs históricas. Sim. No caso, igreja católica, igrejas ortodoxas e até igrejas protestantes oriundas da Reforma, que no começo do movimento pentecostal eram totalmente avessos ao pentecostalismo, como os luteranos, os batistas, os presbiterianos, sempre foram avessos. Como no mundo protestante é muito comum esse trânsito denominacional, então, no início dos anos 10, 20 do século 20, quem fosse de igrejas históricas e fizesse uma experiência pentecostal, terminava num êxodo. Saía da sua igreja histórica e ia para uma igreja pentecostal nativa. Sim. Então, um católico que fizesse experiência de batismo no Espírito Santo, como se usa dizer, deixava a igreja católica e ia para uma Assembleia de Deus, para uma congregação cristã. Basicamente, no Brasil, essas são as duas únicas denominações pentecostais clássicas, que começam ali em 1910, 1911. Nos anos 60 é que começa o movimento carismático. O que é? A experiência carismática pentecostal, sendo acoplada, adequada à teologia primordial das comunidades históricas. Então aí você tem uma renovação carismática batista, uma renovação carismática presbiteriana, uma renovação carismática luterana e uma renovação carismática católica. O termo renovação carismática, ele é abrangente, ele diz respeito à experiência pentecostal encontrando adesão dentro das igrejas históricas, clássicas. E no Brasil, para não confundir com a renovação carismática católica, as igrejas protestantes clássicas chamaram de renovação espiritual. Mas é a mesma coisa, né? Então, hoje você fala em igreja batista, você pensa muito mais na renovada carismática do que naquela tradicional, porque hoje eles já são mais numerosos. Então, fechando parênteses. O catolicismo, por ser uma igreja de tradição litúrgica, ela teria mais a ver com a teologia de dom de línguas contida lá no pentecostalismo clássico do que nessa que foi trazida pela renovação carismática. Por quê? Porque no pentecostalismo clássico, eles faziam um pouco dessa distinção entre um movimento, não vou usar essa palavra porque ela tem outra conotação, entre uma ação litúrgica e uma ação espiritual. Então, essas igrejas pentecostais clássicas, elas têm uma certa liturgia, chega até a ser solene, e ao mesmo tempo ela é temperada por manifestações. Só que essas manifestações do Espírito, elas são espontâneas, pontuais e pessoais. Então, se você entra num culto da Assembleia de Deus, por exemplo, ou da congregação cristã no Brasil, provavelmente você vai ouvir pessoas falando em línguas, ou orando em línguas, mas em nenhum momento isso será conduzido, isso será um fenômeno de massa. Alguém solta uma linguagem ali, outra solta aqui, é espontâneo, é resultado de irrupções. Isso aqui, mais ou menos, caberia num contexto litúrgico. Por quê? Porque é algo realmente espiritual, contextualizado, que não constitui nenhum ruído e nenhum abuso. Sim. Por quê? Porque não está na ordem litúrgica. Sim. Então, assim, na minha paróquia, o pessoal que vem na minha paróquia... Eu já fui. Então, a minha paróquia ela é totalmente fora... Eu diria agora, tendo feito essa explicação, eu diria que a minha paróquia ela é mais pentecostalizada do que carismática. Sim. Por quê? Porque hoje essa é a minha posição.
Então você vai na liturgia, talvez você foi num domingo, né? Muito calmo. Calmo. Foi, por Deus. Você foi num domingo calmo. Porque o pessoal mais no violão, é um violão e as vozes. Às vezes é no órgão. Órgão, canta alguma coisa em gregoriano, eu gosto de rezar partes da missa em latim. E às vezes, por exemplo, na hora da comunhão, que está aquele absoluto silêncio, alguém dispara em línguas assim, sabe? Sozinha. E as outras pessoas em volta dão glória a Deus, aleluia, tudo. E aquilo, ela tem uma curva, né? Ela tem uma ascendente e aquilo desce. E acabou. Aquilo foi espontâneo, brotou da assembleia, brota, tem um ápice e morre. É uma irrupção. Não é produto de uma condução. E justamente porque está num contexto, talvez eu dizendo assim pareça estranho, mas você estando ali, aquilo tem contexto. E não fere a comunhão, pelo contrário, a fervora, a assembleia. E é algo que não não é resultado desse tipo de apelo presidencial, não é? Mas o movimento carismático católico, acho que justamente por ser católico, meio que fez esse movimento de liturgizar as reuniões carismáticas e querer carismatizar as reuniões litúrgicas. E aí ficou uma coisa que nem a renovação, nem o grupo de oração está mais agradável porque não é tão espontâneo assim, e nem a liturgia está mais agradável porque ela não é mais tão litúrgica assim. Uma coisa acabou ferindo a outra. O meu empenho nesses ambientes, ultimamente, tem sido de tentar colocar cada coisa no seu devido lugar e tornar uma reunião de oração realmente pentecostal, realmente carismática, e uma reunião litúrgica realmente litúrgica. Aí nós vamos ver que o mesmo espírito que inspirou a liturgia é o espírito que inspira os dons. Sim. E não pode haver confusão entre uma coisa e outra. Mas então, o senhor ora em línguas? Demais até. Só falta dar um nó na língua. Que maravilha! Só falta dar um nó na língua.